O presidente do Internacional abriu o jogo em entrevista para a Rádio Bandeirantes. Falou sobre SAF, Eduardo Cudê, Roger Machado, Gabriel Carvalho e uma puxada de orelha em Ricardo Matias. Também falamos sobre a segunda-feira, que trouxe uma grande notícia para um zagueiro do Internacional. Tudo isso você confere aqui no canal depois da vinheta. Vamos lá, pessoal, voltando para atualizar o Internacional nesta segunda-feira, e teve entrevista importante do presidente Alessandro Barcelos aqui na Rádio Bandeirantes, nos Donos da Bola. Vou deixar aqui na descrição o link para vocês conferirem o programa e a entrevista completa do presidente do Internacional. Mas eu faço aqui um resumo das principais respostas do presidente do Inter nessa entrevista que durou praticamente 1h30. Bom, pessoal, ele foi questionado, obviamente, começando pelo técnico Eduardo Cudê, a saída do Cudê e esse processo também de chegada do técnico Roger Machado. Bom, sobre o Cudê, pessoal, o Barcelos ele foi muito claro ao dizer que o problema não era necessariamente o ambiente, mas sim o que o campo mostrava. O time não tinha desempenho, não tinha resultado mais com o Cudê, e ele não sentia esse ambiente dando uma virada, dando uma reversão. O ambiente não dava sinais de que conseguiria dar a volta por cima. O presidente até destacou que não gosta de trocar de técnico, que tenta segurar ao máximo os trabalhos. Ele citou até o trabalho com o Mano, onde ele foi muito criticado por não demitir o Mano Menezes antes, depois acabou contratando o Cudê. Mas ele destacou que tentou segurar o treinador argentino o máximo possível, mas chegou uma hora que não via mais possibilidade de melhora no time do Internacional e por isso aconteceu a troca. Descartou a possibilidade de um ambiente ruim, de, por exemplo, rusgas no vestiário, nada disso. Questão do campo, que foi fundamental para a saída do Eduardo Cudê do Internacional. Sobre a chegada do Roger, o presidente destacou que desde o início era a convicção, que não teve nenhuma discórdia, digamos assim, no Conselho de Gestão do Internacional, que todos apoiaram o nome do Roger e que só não foi possível trazer o Roger antes, e aí eu falo em questão de tempo, porque tem ali um hiato entre a saída do Cudê e a chegada do Roger. O Pablo Fernandes, técnico interino, comanda os jogos, por exemplo, da Copa do Brasil contra o Juventude, do próprio Roger, e também da Sul-Americana contra o Rosário Central. O Inter não poderia negociar com o Roger antes porque estava em uma disputa com o Juventude do próprio Roger. Então o presidente destacou essa cautela também na negociação. E ele fez um elogio bastante interessante ao Roger, dizendo que o técnico do Inter foi muito inteligente ao manter a marcação-pressão, que foi uma marca dos times do Eduardo Cudê, tanto em 2020 como em 2023, mas que vinha se perdendo nos últimos meses de trabalho, também pela questão física, a questão da defasagem física ainda por conta das enchentes, mas que o Roger foi muito inteligente em resgatar isso no time do Inter, porque o torcedor gosta dessa marcação-pressão, pelo menos esse é o diagnóstico do presidente Alessandro Barcelos. Bom, pessoal, avançando aqui, o presidente também falou sobre jovens, e eu quero falar aqui primeiro sobre Gabriel Carvalho, porque o Cudê usou o Gabriel Carvalho em um jogo contra o Vitória, que foi a estreia dele no profissional. Ele deu assistência ao Wesley, que fez o gol do Inter lá no Barradão, derrota por 2-1, e depois foi arquivado, nunca mais foi utilizado pelo técnico argentino. O presidente destacou que na época fez cobranças ao Eduardo Cudê, questionou o técnico argentino em relação a esse fato. Por que não utilizar o Gabriel Carvalho? E ouviu respostas, ouviu algumas explicações do técnico do Internacional, que envolviam principalmente contexto. O Inter não vivia um bom momento naquele período da temporada e não seria interessante, na visão do Cudê, da comissão técnica, colocar o garoto naquele momento. Então a explicação ela é muito mais em relação ao contexto do que do ponto de vista técnico. O presidente até faz uma meia-culpa, dizendo que sim, o Inter pode ter demorado demais a colocar o Gabriel Carvalho no time titular. E até fez uma meia-culpa em relação
a personalidade do Gabriel Carvalho. Ele diz que hoje, conhecendo mais o jovem jogador do Inter, teria uma certeza maior de que ele não sentiria o momento ruim vivido pelo time. Tanto que ele citou um exemplo, o Gabriel Carvalho, ele erra no gol do Corinthians, no primeiro gol do Corinthians, logo no início do jogo, e não se abala, não se abate. É um jogador de muita personalidade. O mesmo pode se dizer sobre Ricardo Matias. O presidente revelou um puxão de orelha que o centroavante da base do Inter recebeu, principalmente em relação à dedicação. O presidente disse o seguinte: não estava se empenhando e voltou para jogar pela base. Foi aquele jogo, aquele clássico Grenal que ele decidiu, fez 2 gols, ele foi, digamos, rebaixado ao grupo sub-20, fez os gols, voltou ao profissional e hoje é um dos destaques aí do time do Inter, fez o gol decisivo que deu empate lá na Neoquímica Arena, empate contra o Corinthians. Então, realmente, o Ricardo Matias, ele recebeu um puxão de orelha do Departamento de Futebol do Inter, da comissão técnica, por não estar se empenhando. Mas, segundo o presidente, agora ele já entendeu o que tinha feito de errado e está agindo de uma forma diferente nesse momento, por isso vem recebendo as oportunidades no time principal. Bom, pessoal, o presidente também falou sobre a possibilidade de SAF no Internacional. E aqui eu quero destacar uma frase que me chamou a atenção do presidente. Estamos buscando resistir a esse processo de SAF. O Inter está de todas as formas tentando resistir ou tentando adiar o máximo possível a questão da SAF. O presidente destaca que clubes associativos também estão dando certo ao redor do mundo. Então, não são apenas as SAFs que estão tendo sucesso, mas é claro que o Inter precisa de novas receitas, de um faturamento maior para que possa competir de igual para igual com essas SAFs que vêm dominando o futebol brasileiro. Inclusive, pessoal, o presidente destacou o projeto das debêntures, que ele já fala há bastante tempo, está tramitando no Conselho e pode trazer ao Internacional 200 milhões de reais para o pagamento de dívidas. Então esse dinheiro seria muito importante. O presidente até citou outros exemplos, o Galo, o São Paulo, que já estão nesse processo também de aprovação das debêntures e que isso pode sim ser um caminho para evitar, num primeiro momento, a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, que é o que o Inter está tentando adiar neste momento, mas discute. O Inter, claro, não fecha suas portas à SAF, mas tenta de outras formas viabilizar um faturamento maior para que possa competir com outros grandes clubes do futebol brasileiro que estão indo por esse caminho, da SAF. Botafogo, Fortaleza, o próprio Vasco da Gama, que até tem uma SAF muito contestada, mas que aos poucos vai também retomando a sua condição no futebol nacional. Bom, pessoal, esse foi o resumo da entrevista do presidente Barcelos, trouxe aqui os principais pontos que foram abordados. A gente vai ter aí outras manifestações do presidente ao longo dos próximos dias e, claro, vou trazer tudo aqui no canal para vocês. A segunda-feira, pessoal do Inter, que foi de uma notícia muito importante, também fora de campo. O zagueiro Gabriel Mercado teve nesta segunda-feira a sua cirurgia. Ele passou pelo procedimento cirúrgico para a correção do problema no ligamento, que ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, fez o procedimento nesta segunda-feira e o procedimento foi tudo ok, deu tudo certo com o Gabriel Mercado e agora ele vai para o processo mais longo, de tratamento, de recuperação, esse processo que pode levar até 10 meses. O prazo para ele voltar aos gramados é apenas no final do ano que vem. Mas desejamos aí força, sucesso ao Gabriel Carvalho, que bom que deu tudo certo nessa cirurgia que ele fez nesta segunda-feira. Bom, pessoal, esse foi o vídeo aqui no canal trazendo atualizações sobre o Inter. Eu volto amanhã para a gente continuar falando do Colorado aqui no YouTube. Peço para que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e eu volto num próximo conteúdo. Até mais!